Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 23. Enquanto andavam pela Galileia, Jesus disse-lhes: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles lhe darão a morte e ressuscitará ao terceiro dia. E eles entristeceram-se em extremo. Palavra da salvação. Comentário Mateus 17, de 22 a 23, São Jerônimo. Sempre estão unidos as tristezas e os consolos. Dizemos isso porque, se a morte do Senhor os entristece, o que se diz à continuação deve alegrar, e ressuscitará ao terceiro dia. A tristeza extrema que tinham os discípulos não era resultado de sua incredulidade, e sim do amor que tinham por seu mestre, que não lhes permitia ouvir com paciência dele coisa alguma sinistra e humilhante. Comentário Mateus 17, de 22 a 23, Orígenes. É, à primeira vista, o que se diz nessa passagem uma ocasião tão parecida ao que se disse mais acima, que qualquer um diria que o Senhor não fez mais do que repetir o mesmo. Mas não é assim. Porque não se disse mais acima que seria entregue, e aqui não só diz que será entregue, como também que será entregue às mãos dos homens. Refere o apóstolo que o Filho foi entregue por Deus Pai, Romanos 8,32, mas também é verdade que foi entregue às mãos dos homens por seus poderosos inimigos. Quando o Senhor predisse essas coisas a seus discípulos, se encheram de tristeza, e eles entristeceram-se em extremo, não tendo presente o que à continuação se acrescentou, e ressuscitará ao terceiro dia, nem considerando quem era aquele a quem bastariam 3 dias para destruir a morte. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 24 a 27. Quando entraram em Cafarnaum, chegaram-se a Pedro os que recebiam o de dracma, e disseram-lhe: Vosso mestre não paga o de dracma? Ele respondeu-lhes: Sim. Quando Pedro entrou em casa, Jesus o preveniu, dizendo: Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o tributo ou o censo? De seus filhos ou dos estranhos? Ele respondeu: Dos estranhos. Disse-lhes Jesus: Logo estão isentos os filhos. Todavia, para que os não escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, toma-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás dentro um estáter. Toma-o e dá-lhe-o por mim e por ti. Palavra da salvação. Comentário Mateus 17, de 24 a 27, São João Crisóstomo. Quando Deus matou todos os primogênitos egípcios, recebeu ele a tribo de Levi em seu lugar. Depois, porque o número desta tribo era menor que o de primogênitos que havia entre os judeus, ordenou que se pagasse um siclo para perfazer este número. Daqui vem a origem do costume de pagar um imposto pelos primogênitos. Como Cristo era primogênito, por isso lhe exigiam o tributo e se aproximavam de Pedro para pedi-lo, porque lhes parecia que era o principal. Eu sou da opinião que não exigiam em todas as cidades esses tributos, mas se exigiram o tributo de Cristo em Cafarnaum, é porque acreditavam que essa era sua pátria. E não o exigiram com muita veemência, mas com grande doçura, e tampouco em forma de acusação, mas se dirigiram ao discípulo perguntando-lhe: Vosso mestre não paga o de dracma? Que responde Pedro? Diz que sim, e o diz àqueles a quem paga e não a Cristo, talvez porque lhe causasse vergonha falar dessas coisas com Cristo.
Mas se não era filho, em vão nos propôs este exemplo. Porém, alguém dirá: é filho, mas não é propriamente, portanto, é estranho. Deste modo, o exemplo não tem valor. Eu diria que Cristo fala aqui dos filhos naturais e próprios. Daí a contraposição que estabeleceu com os estranhos, nome com que designa os que não nasceram dos mesmos pais. Vê também como Cristo certifica o que o Pai revelou a Pedro e que foi a causa para que exclamasse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Ou também, que não quer que se dê do dinheiro que levavam para fazer ver que ele era o Senhor do mar e dos peixes. E assim, como nos causa assombro a virtude de Cristo, assim também deve nos encher de admiração a fé de Pedro, que obedeceu a uma coisa tão difícil. Por isso, o Senhor o recompensou por sua fé, incorporando-o a si na paga do imposto, coisa que lhe foi sumamente honrosa. Por isso diz: acharás dentro um estáter, toma-o e dá-lhe por mim e por ti.